Como eu mencionei no tema, que pessoas que acreditam que o ano começa somente após o carnaval, como turbinar a sua mente e também como lidar com a procrastinação. Esse foi um dos temas abordados ali através de uma matéria, uma entrevista que eu tive na TV. Então, como eu tive pouco tempo para estar esclarecendo isso para as pessoas que estavam assistindo ali, eu resolvi realmente trazer aqui para essa live de hoje para a gente aprofundar um pouco mais. Então vamos entender um pouquinho essa questão de que o ano, né, começa só após o carnaval. Muitas pessoas trazem a questão disso, né, desse copiar e colar, né, que todo ano acaba virando sempre a mesma coisa, de que o ano começa só após o carnaval. Mas e aí, para você, como que é a questão, como que soa, né, essa frase para você aí na sua vida? Você acredita? Você se questiona muito sobre isso? O que você realmente está fazendo aí na sua vida de diferente em cima dessa questão, né, das pessoas que acreditam nisso? Ou talvez você pode ser também uma dessas pessoas que acreditam nisso, que realmente o ano começa só após o carnaval. E dentro dessa questão, existem muitas abordagens aí que a gente tem que fazer para ver se realmente a nossa mente, o nosso contexto ali do nosso comportamento, não esteja, né, burlando a nossa vida, não esteja burlando ali os nossos resultados, porque pessoas que realmente agem e esperam simplesmente passar, né, a questão do carnaval para começar com seus projetos, elas acabam perdendo, né, várias oportunidades, acabam perdendo várias coisas que poderiam ser benéficas para a vida delas, né, dentro desse contexto. Então existe muita essa questão, né, da manipulação que tem ali por trás dessas coisas que acontecem no carnaval, que liga-se muito com a questão da procrastinação. Se você for parar para pensar, tem uma ferramenta até que eu uso dentro do ambiente terapêutico aqui, que chama-se assim, ó, PPP, né? São os 3 P's. Pare para pensar. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, gente, a gente tem que parar para pensar. Tem que refletir, tem que questionar aquilo. Não simplesmente catar essa informação e passar isso adiante ou ir replicando isso na nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Então, pegando essa questão do carnaval, o que isso realmente está afastando ali da sua vida, afastando do seu comportamento, o que você está tendo medo, que você está prorrogando para alguns dias a mais para que aquilo não seja feito? É essa a grande questão que a gente tem que trazer a nossa observação dentro desse conteúdo. Porque esse conteúdo, quando ele vem para pessoas que têm ali o perfil, né, de desenvolvido para procrastinar na vida delas, para elas é um benefício muito grande isso. Então, quando essa pessoa recebe esse tipo de informação, ela até agradece. Por quê? Porque ela ganha alguns dias a mais para fazer aquilo que ela não está conseguindo fazer, que ela está paralisando. E é aí que entra a questão da procrastinação. Se você não tinha esse conhecimento sobre a questão da procrastinação, o que era realmente a procrastinação, eu vou estar explicando para vocês aqui mais aprofundado dentro das questões aí que eu tenho esse entendimento, para que clareie um pouco mais a sua mente, para que você realmente saia desse piloto automático de tipo assim de replicar muitas coisas na sua vida e muitas vezes talvez não nem saber o que realmente significa aquilo. O ato da procrastinação, gente, ele está relacionado. Vamos pegar primeiramente a questão da tarefa. Lá no começo do ano, quando você começou a fazer, né, alguns projetos ali para sua vida, a gente, quando a gente está naquela virada de ano, a gente sempre tem aquele motivo à ação. Você cria, né, essa motivação ali na virada de ano. Muitas pessoas acabam até perdendo a motivação devido a não estar tendo resultados na vida delas. Então elas acabam até desistindo um pouco dessa questão de desejar algo, de tanto que essa pessoa já apanhou na vida, de tanto que ela já tentou e frustrou. Então, quando você busca, né, esse recurso da ação, de um motivo para você ter uma ação ali, cria-se um mecanismo
que eu chamo dentro de um processo terapêutico de PACE. Esse PACE é a letra P, E, C e E. O que significa esse PACE? Primeiro é o planejamento. O primeiro P é o P do planejamento. O segundo é da execução. O terceiro da correção e o quarto da execução de novo. Gente, é o seguinte, o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu não tenho script nenhum aqui comigo. Eu estava tentando fazendo a live pelo meu PC aqui, mas não consegui. Então, estou fazendo transmissão por um outro aparelho celular aqui. Mas eu não tenho nenhum material aqui para me seguir um cronograma. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que está vindo aqui na minha mente, mas é algo fundamental para vocês saírem daqui fritando o cérebro. Quando vocês receberem uma informação que eu falar que vocês realmente gostarem dessa informação, aqui no Instagram, para quem está me assistindo no Instagram, vê se acha aí o símbolo do cérebro e do foguinho, que é para realmente mostrar que, tipo, ó, Carlos, a minha mente aqui tá explodindo. Presta muito bem atenção no que eu vou falar para você agora daqui para frente. Talvez você nunca tenha ouvido isso. E talvez você não tenha o conhecimento de por que você está procrastinando na sua vida. Essa metodologia do PACE que eu expliquei para vocês aí, planejar, executar, corrigir e executar novamente, isso já é um comportamento, gente, adquirido e é uma experiência que a gente tem desde a nossa infância. Vamos parar para refletir sobre isso? Vamos fazer aí um pare para pensar juntos? Vamos pegar ali quando a gente é bebê. Quando a gente está no período do 0 aos 7 anos de idade, a gente não tem construído ainda a nossa percepção do que realmente a gente gosta, do que não gosta, as nossas escolhas, os nossos gostos. Gosto, não gosto, quero, não quero. Simplesmente é o básico. E o que é esse básico dentro da construção ali do ser humano ali na fase da infância? Considerando essa ferramenta que eu expliquei para vocês, ferramenta não, é um conhecimento que tem dentro da área do despertar humano, aí, da transformação mental, né? É o PACE. Então, pegando você criança ali, imagina você não sabe falar, não sabe dizer sim ou não, seja o que for, qualquer palavra, aí você só sabe realmente através do quê? Do seu estímulo do choro. Então, uma criança, quando ela nasce, ela sente fome. Vamos lá, tem a questão do planejamento. A criança está com fome, ela precisa planejar algo para demonstrar para a mãe dela que ela está com fome. Então, o que ela faz? Ela chora. Então, quando essa criança chora, a mãe entende provavelmente que ela está com fome, que são os primeiros atendimentos, né, que toda mãe dá para um filho ali na fase da criação dessa criança, desde ali do nascimento dela. Então, o que a mãe faz? Para quem dá o peito pro filho, para a filha ali para amamentar, ela simplesmente coloca o peito na boca da criança e a criança começa a mamar, começa a se alimentar através do leite materno. Para quem é com mamadeira ou com outros recursos que tem aí, é o mesmo processo. Só que vamos parar para pensar. E quando essa criança chora por um processo de uma dor, que ela está com uma cólica, ou que ela fez ali a número 2, os cocôzinhos na fraldinha dela, e ela não quer mamar, mas ela quer que a mãe reconheça as vezes que ela está com dor, ou que ela quer simplesmente que a mãe limpe, que a mãe troque a fralda dela. Sabe o que ela faz? Ela dá o mesmo choro. Aí a mãe pega, faz o quê? Dá o peito para a criança. Só que como a criança não sabe realmente que ela está demonstrando para a mãe que é o mesmo choro do leite, ela não sabe dizer não. Talvez até feche a boquinha, ela vira assim o rosto, assim tudo. A mãe, entendendo que aquilo não é do leite, ela vai procurar outra coisa. Ela vai procurar, tipo assim, para entender o que está acontecendo. Aí essa criança, automaticamente, ela corrige. Lembra lá do PACE? Planejar, executar. Ela planejou, executou, só que ela não recebeu aquilo que ela queria. Aí o que ela faz de novo? Ela corrige a rota
e executa novamente, quando a mãe não fez o que ela queria. Ela troca o choro. E quando ela troca o choro, a mãe entende que é algo que não é relacionado à comida, ao leite materno ali, e a mãe simplesmente vai lá dar uma olhadinha na fralda. Se não for a questão da fralda, a mãe vai entender que é uma dorzinha de barriga, alguma coisa que esteja relacionada a isso. E essa criança simplesmente começa a decorar o choro para amamentar e o choro de dor. E essa mãe também reconhece essa questão do choro. Então a gente começa, na nossa infância, a já desenvolver isso de uma forma natural. Só que o que acontece? Durante a nossa experiência de vida ali, que a gente vai tendo toda a construção, funciona assim. Quando você é criança, você recebe mais estímulos do redor seu, vindos de pai, de mãe, de familiares, de pessoas que estão próximas ali. Então você fica o tempo todo filtrando essas experiências dessas pessoas, esses comportamentos, e você vai armazenando todo esse comportamento, toda essa memória, dentro de uma mente que é chamada de mente inconsciente. Então, do 0 aos 7 anos de idade, é considerado dentro do ambiente terapêutico, né, desse mundo que a gente estuda, de período crítico. Então, quando essa criança está dentro desse contexto ali, ela está o tempo todo absorvendo informações. E essas informações começam a ser gravadas em cima do que a criança gosta, em cima do que a criança não gosta. Ela já começa a fazer essas referências dentro dessa questão. Depois dos 7 anos para frente, ela já começa a questionar isso, a ter a opção de escolha. Opa, peraí, tal coisa a minha mãe colocou na minha boca naquela época, eu rejeitei tal alimento e eu não gosto, eu peguei aversão a esse alimento. Então, toda vez que essa criança põe esse alimento na boca, o cérebro, o sistema dela, ele faz toda a leitura daquilo e vem a parte da rejeição ali, que ela afasta aquilo de ela realmente continuar fazendo aquilo na vida dela, sendo algo para comida, sendo uma forma de comportamento. E assim, na fase adulta, a gente vai construindo, tendo essa construção dessas memórias, dessa experiência. Então, pegando essa questão do tema que a gente está trabalhando hoje, de que o ano começa após o carnaval, as pessoas que acreditam nisso, a gente dá para trabalhar aqui com 2 perfis de pessoas. As pessoas que acreditam e que agradecem, né, pelo fato de existir isso, né, que criaram essa frase ou esse comportamento, seja o que for aí, uma grande maioria de pessoas acredita nisso, e existem também as pessoas que não acreditam. Então, pegando o perfil dessas pessoas que acreditam, é como se elas dissessem para elas mesmas assim, ó, se a gente tem mais um tempinho para resolver aquilo que a gente precisa resolver, ou aquela tarefa que a gente precisa concluir, é melhor. O porquê? Não gera dor. Tudo que você for fazer na sua vida e você tiver uma dificuldade e gera essa procrastinação, é simplesmente o fato do seu cérebro estar olhando para aquilo e enxergando aquilo como uma ameaça. Ponto final. Tudo. Pega um contexto na sua vida e vamos pensar assim, lá na virada de ano, eu prometi para mim mesmo que eu iria começar a fazer atividade física, que eu iria emagrecer, que eu iria melhorar a minha alimentação, mas eu vou esperar para depois do carnaval. O porquê? Porque existe, gente, por trás disso, uma dor. Existe por trás disso um comportamento, talvez uma experiência que você teve na sua vida, que te bloqueou, que te trouxe uma dor, que te trouxe um trauma. E toda vez que esse comportamento ele é relembrado, o seu cérebro entende como uma ameaça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está bem claro para vocês que eu estou passando aqui? Se caso tiver alguma dificuldade aí, pode fazer pergunta, pode me interromper aí, que eu gosto muito dessa conexão com vocês aí. Tem gente entrando aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Deixa eu só ver aqui a questão das pessoas aqui. Oi, tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo para você que está assistindo eu aqui do canal do YouTube. Seja muito bem-vindo a esse conteúdo que eu estou dando sequência aí, que é as pessoas que acreditam, né, que o ano começa após o carnaval.
como turbinar a mente e como trabalhar a questão da procrastinação. Tá joia? Então, dando continuidade, gente, vamos lá. Vamos identificar, então, essa questão da pessoa que ela está ali no começo de ano, fazendo as promessas ali, fazendo toda aquelas coisas de, tipo, ó, vamos focar nessa área da academia. A pessoa começa ali, o comecinho do ano ali, não, agora esse ano vai. Agora esse ano vai dar certo, eu vou fazer atividade física, porque eu estou acima do peso, porque não está cabendo eu dentro daquela roupa, e eu prometo para mim mesmo que eu vou começar a fazer atividade física. Aí aparece ali no começo do ano um monte de promoção de academia, né, que os próprios donos de academia já entendem isso, né, que as pessoas procuram, né, essa virada de chave no começo do ano. Aí tem aquele monte de oferta de mensalidade mais barata para você realmente fidelizar ali e adquirir os planos de academia que tem. Só que daí você começa a fazer atividade física, começa a mudar um pouco a sua alimentação, só que não é em cima disso que vai rodar o sistema seu interno. É em cima do que você tem de memórias. Pega bem essa frase. Quem tiver com papel e caneta aí, aproveita para anotar essa frase aí que eu vou falar que é muito importante. Toda ação que você faz na sua vida, ela não vai consultar o que você deseja. Ela vai consultar as suas memórias. Entenderam isso ou não? Entendeu por que realmente não flui isso que você está tentando fazer na sua vida? Imagina essa pessoa que quer fazer atividade física. Ela pega a ação, ela fala assim, não, eu vou fazer. Aí ela segue aquele método PACE. Planejamento. Eu vou planejar, vou comprar roupa, vou comprar equipamento, vou comprar suplemento. Agora vai. Ela planeja. Aí entra a parte da execução. Ela vai executar aquela determinada tarefa. Aí o que vem para a mente dela? Não, é uma ameaça, você não pode ir lá. Lá é um ambiente onde, tipo assim, todo mundo vai ficar te olhando, todo mundo vai ficar te comparando. Você está acima do peso, você não pode ir lá. Você não vai conseguir. Das outras vezes você tentou e não conseguiu. O seu sistema interno vê como uma ameaça. Aí o que acontece? Gera a frustração, gera a sensação de incapacidade, gera aquele dia que você fala assim, nossa, hoje parece que tudo está conspirando para mim não ir para academia, para mim não fazer atividade física. E você simplesmente não vai um dia, não vai dois, e você começa a reforçar e alimentar esse processo interno que você tem, e você se convence de uma forma inconsciente de que aquilo não é para você. Pronto. E qual seria o próximo passo? Só corrigir essa informação e executar de novo. Que é uma coisa que a gente fez lá na nossa infância, que eu expliquei para vocês aqui, de uma forma tão natural, mas por que a gente consegue fazer isso na nossa infância, mas a gente trava na fase adulta? Porque na nossa infância a gente não tinha essas experiências registradas. Lá na nossa infância a gente não viu um pai espancar uma mãe. A gente não teve a dor do abandono. A gente não teve a dor da rejeição, a dor da traição, a dor da superproteção daqueles pais que protegem os filhos de uma forma onde parece que vai carregar para a vida toda. E esse filho, essa filha não se desenvolve. Então, toda essa questão relacionada a que vocês não conseguem fazer na vida de vocês, gente, ela não está no comportamento. Para de querer mudar o comportamento, para de querer, não, porque eu sou assim mesmo. Nossa, quando eu ouço as pessoas falarem isso, eu ouço muita gente falar assim, Carlos, eu me comporto desse jeito porque eu já sou desse jeito, assim, já me conformei com isso. Isso para mim já é natural me comportar desse jeito. Não dá mais certo, não, por isso que eu parei de tentar. Não acredita nisso, não. Não acredita nessa voz que fica te alimentando com bobeiras, com comparações que te fazem ter resultados abaixo daquilo que você esperava.
É tão gostoso você ter uma vida onde você se sente livre, onde você se liberta dessas comparações, desses medos, dessas inseguranças. Imagina só, pegando essa questão da academia, se vocês pudessem começar uma atividade, vai vir, a experiência vai. Só que você consegue contornar aquela situação e comprovar para sua própria mente que não é um perigo, que não é uma ameaça. Então aí você consegue fluir, você consegue ter execução. A apresentação que eu fiz minha lá na televisão, para quem acompanhou, pessoal do YouTube aqui que não me conhece ainda, eu vou deixar o link da reportagem do programa que eu participei na TV falando sobre esse tema. Eu não consegui entrar com essa profundidade que eu estou entrando aqui com vocês, lá na TV, porque eu tinha 6 minutos para apresentar esse conteúdo. E eu, como um profissional, um excelente profissional naquilo que eu faço, eu não gosto de começar uma coisa e não terminar. Porque eu sei que por trás de todo o conteúdo que vem para mim relacionado à questão da área da mente humana, eu sei que eu posso salvar vidas. Eu sei que eu posso virar a chave de muitas pessoas que estão se desacreditando delas mesmas. E pode ter resultados e ganhos fantásticos simplesmente com uma live, simplesmente com o conteúdo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Qual será que seria o grande motivo de eu ter que deixar a minha família de lado por alguns minutos para estar aqui com vocês? Porque eu sei que tem vidas que precisam ser salvas. É essa a minha missão. Eu sei que tem pessoas que precisam se conectar com esse conteúdo meu e acender nelas aquela esperança, aquela expectativa de que, tipo assim, poxa, achei uma pessoa que realmente fala aquilo que eu precisava ouvir. E eu não estou fazendo nenhuma comparação de que eu sou melhor que cada um de vocês, não. Eu também estou nesse caminho de evolução, de despertar da consciência. E cada coisa no dia de hoje que está vindo para mim, eu penso assim, poxa, quantas pessoas precisam receber dessa semente? Quantas pessoas precisam receber desse tipo de conteúdo? Então foi por isso. E essa não vai ser a primeira de muitas vezes, vai ter mais vezes que eu vou estar aparecendo aqui com conteúdos relacionado a essa pegada que eu estou entrando com vocês aqui, de realmente dar aquele despertar, de virar a chave. De não ser mais aquele copia e cola. Sabe aquela questão de conteúdo que simplesmente você pega no chat GPT e você joga aqui, dá aquela sensação de copiar e colar? Não é dessa forma que eu trabalho. Não é dessa forma que eu vim para esse mundo. Então, quando eu trago esses tipos de conteúdos para vocês aqui, é para simplesmente tirar vocês de um estado de hipnose e trazer vocês para um estado de realidade. Quem aqui já ouviu falar sobre hipnose? Quem aqui sabe realmente o que é hipnose? Comenta aqui, eu. Manda mensagem aqui no YouTube. Eu estou tentando acompanhar aqui os comentários, mas a tela está um pouco virada. Eu não estou conseguindo, que estou fazendo pelo meu celular. Mas aqui no Instagram, quem está no YouTube também, se quiser ir para o Instagram meu, é psicanalista Carlos Pulcinelli. Vai lá que aqui eu consigo responder também. A questão de hipnose. Muitas pessoas acreditam assim, Carlos, eu não consigo ser hipnotizado. Eu não consigo ser hipnotizada. Mas o pior de tudo é você saber que você já está dentro de um transe hipnótico, através dos comportamentos que você vem tendo na sua vida. A hipnose nada mais é, gente, do que a alteração da percepção da sua realidade. Simplesmente isso. Quer que eu explique um pouquinho mais fácil para vocês? Às vezes eu falo umas linguagens que muitas pessoas às vezes vêm conversar comigo e falam assim, nossa, Carlos, você falou tal coisa lá que eu não entendi nada.
Principalmente isso, quando eu falo que hipnose é alteração da percepção da realidade. Muitas pessoas falam assim, nossa, o que é isso? Vamos lá. Quem aqui já viu aquelas apresentações de hipnose que o profissional, ele convence uma pessoa a comer uma cebola achando que é uma maçã? Dá aqui um joinha aqui com a mãozinha, dá um eu. Quem já viu isso? Vamos lá. O que está acontecendo por trás disso? Vamos usar de novo aquela ferramenta que eu falei lá no começo da live? O PPP, os 3 Ps? Pare para pensar. O que faz uma pessoa comer uma cebola achando que é o gosto de uma maçã? Ou tendo a percepção que é uma maçã? São as sugestões que são dadas para aquela pessoa. Pega esse contexto. Existe uma pessoa que quer participar de uma brincadeira, que está suscetível a qualquer informação. O profissional induz ela através de uma indução hipnótica, que não é nada mirabolante, você não vai para nenhum outro lugar, nada. É simplesmente uma forma de relaxar ali a mente e deixar que as informações entrem. Esse profissional entra com os conteúdos que ele quer ali, que ele quer convencer aquela pessoa a acreditar que aquilo é uma maçã, e essas sugestões para o nosso sistema interno mental, ela é aceita. Então, quando essa pessoa recebe essas sugestões, ela acredita que aquilo é uma maçã. E a hora que o profissional fala assim, come agora essa maçã então, ela morde a cebola, ela está sentindo ali, pode ser que não sinta o gosto, mas a textura, a aparência, tudo, ela relata a experiência de curto prazo como uma maçã. E esse profissional fica induzindo. Tá gostoso? A pessoa, tá. Dá mais uma mordida. Aí ela vai lá dar mais uma mordida na cebola. Só que esse efeito, gente, ali nessa apresentação de hipnose, se o profissional durar muito tempo deixando a pessoa estar experimentando aquele transe ali, aquele estado, menos de 10 minutos, não passa de 10 minutos. Essa pessoa ela já vai cair na real, que é uma cebola, e ela vai tomar um choque, ela vai começar a arder a boca dela, vai começar a lacrimejar o olho, e vai interromper esse processo. E é isso que muitos treinamentos, muitos profissionais às vezes trabalham nas redes sociais, aí muitos profissionais voltados para a área da mente humana, fazem as pessoas acreditar que simplesmente é uma maçã e você adquire aquele conteúdo, você consome aquele conteúdo, só que a hora que você vai ver é uma cebola e você acaba se frustrando e indo procurar outras soluções em outros lugares. Mas o pior de tudo, como eu falei para vocês, que vocês já estavam no estado de hipnose, é o quê? É você achar que a sua vida, você ser convencido que a sua vida está sendo uma maçã todos os dias, mas lá no fundo ela ser uma cebola. E aos poucos você sai desse estado e você vê que é cebola e fala, não, peraí, não quero cebola, não, vou entrar de novo nesse transe hipnótico aqui, porque eu não quero ver essa realidade. Imagina que a cebola, gente, ela é a sua mente interna ali, a sua mente subconsciente, que é onde estão os seus traumas, seus medos, e você não quer olhar para aquilo. Então você fica se alimentando de conteúdos, de alimentos tóxicos para o seu organismo, que dão ali a sensação de prazer de curta duração, e fica nesse looping, achando que você tem o controle sobre a sua vida. Você até teria o controle sobre a sua vida se você realmente parasse um determinado dia da sua vida para pensar e você sentisse aquela sensação de paz, aquela sensação de equilíbrio. Como que a gente faz isso? Vamos trabalhar isso daí para a gente dar uma reta final aqui no nosso conteúdo de hoje? Porque toda coisa que eu abro aqui eu preciso fechar para não deixar vocês perdidos aí e sem ferramenta.
Vamos pegar essa questão da procrastinação. Para você que tem dificuldades em fazer atividade física, vou pegar a atividade física como exemplo, mas pode pegar qualquer área da sua vida. Quando você começa a executar algo e aquele algo te dá um medo, te paralisa, dá uma atenção para isso que está te paralisando. O seu corpo vai dar o primeiro sinal. Qual o sinal? O sentimento. Qual o sentimento que vem perante aquilo que você está tentando entrar em ação, mas te bloqueia? Sentimento de medo? Sentimento de incapacidade, de tristeza? Olhe para esse sentimento e tente lembrar qual a memória que vem na sua cabeça. Primeira memória que vem, referente a esse sentimento. Ah, Carlos, eu lembrei que lá na minha infância, com 10 anos de idade, meu pai simplesmente deu um presente para uma priminha minha, ou agradou outra pessoa, ou teve a dor do abandono. Aí o que você precisa fazer? Ressignificar essa experiência. Porque é isso que está dando direcionamento para a sua vida. Para as mulheres que se sentem inseguras dentro de um relacionamento, o que está impossibilitando você de você ter voz dentro desse relacionamento, de você dizer não para muitas coisas, de você dizer um basta, chega nessa situação? São aquelas dores e experiências de abandono que você teve lá na infância. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês talvez nem tenham ideia disso daqui que eu vou contar. Quando você vai começar a fazer atividade física, e você vai entrar numa academia, ali o seu cérebro já está fazendo um reconhecimento daquela área e te expulsando com coisas que talvez você nunca imaginar que seria isso. Você já imaginou que dentro de uma academia, quando você está entrando ali, de uma forma inconsciente, o seu cérebro está fazendo uma leitura assim, que as pessoas estão te olhando, que as pessoas estão te criticando, para quem está acima do peso. O que você cria como uma experiência? Poxa, está todo mundo me olhando, eu estou acima do peso. Aí você entra naquela questão de comparação, de ver as outras pessoas mais magrinhas, mais definidas. E você já sente uma dor, uma memória que está dentro de você, de incapacidade que você tem de alguma coisa que você passou. A questão de que as pessoas estão olhando para a roupa sua, que às vezes está um pouco usada, aí você se preocupa e você vai lá e compra uma roupa nova, porque você tem esse senso da comparação do que as pessoas vão falar do que você está vestindo, esse medo do julgamento. E tudo isso está relacionado não com o agora, mas com o que você passou lá na sua infância. É uma coisa extensa, se eu for entrar muito em detalhe para várias áreas da nossa vida aqui, vai ficar um conteúdo praticamente muito extenso. Mas aí nessa situação da academia, você simplesmente se depara numa situação onde é uma ameaça para o seu cérebro e você para de fazer atividade física mais uma vez. Mais uma vez a sua mente ganhou, mais uma vez ela te dominou. Então qual seria a posição ideal disso? É você ir para a academia, é você enfrentar esses medos e ressignificar essa experiência. É aí que entra a questão de um processo terapêutico. Não se trata, gente, da gente querer mudar o comportamento. Tanto no relacionamento, tanto na vida profissional, na vida financeira, na vida física. Em qualquer área da sua vida que você estiver tendo um bloqueio, simplesmente está tendo uma experiência negativa que está ditando a regra para você se afastar daquilo, porque aquilo é uma ameaça. Pronto, acabou.
E eu vejo o quanto pega hoje muito essa questão em mulheres dentro de relacionamento, que é o que eu mais atendo aqui no consultório. E por alguns tempos atrás, eu, como muitos terapeutas, estava focando só no comportamento. Tentava mudar o comportamento da pessoa. Ah, se você tratar o seu marido de uma forma melhor, ele vai te tratar melhor também. Ah, se você fizer isso por aquela pessoa, se você fizer isso por aquela outra, ela vai te tratar melhor também. Só que eu via que aquilo não resolvia, não sanava essa dor que essa mulher sentia. E foi onde eu fui buscando entender mais, aprofundar mais, até que eu cheguei nesse entendimento atual hoje, que a gente não tem que mudar o comportamento. Nem seu e nem das outras pessoas. Quando você tenta mudar o comportamento das outras pessoas, você está infringindo uma regra. Não é nem questão de regra, mas é em questão de intenção e expectativa. A intenção é o que eu quero para minha vida. E a expectativa é o como eu quero que aquilo aconteça na minha vida. A intenção está dentro do meu controle. Opa, eu quero que seja dessa forma. Eu quero que aconteça isso comigo. Só que a expectativa tá eu querer controlar o como aquela pessoa haja comigo. Vamos pegar a questão de trânsito. Quem dirige aí, quem tem habilitação. Você sai para a rua com o seu carro, com a sua moto, seja o que for. Aí uma pessoa vai lá, te fecha. Essa pessoa não olhou no retrovisor, ela vai lá dar uma fechada para você no trânsito. Você simplesmente se irrita, mete a mão na buzina, xinga, ou seja o que for. Ou quando você faz também comete algum erro, você passa a ser punido. Tudo por causa do quê? Tudo por causa dessa interpretação que as pessoas têm no piloto automático de querer que as pessoas se comportem como elas querem. E isso não está, gente, dentro do nosso contexto. Existem coisas que aconteceram na sua vida tão simples que quando você dá um olhar para isso e ressignifica isso, aquilo é eliminado. Eu vou estar gravando aqui, dependendo da interação das pessoas, porque eu sou um tipo de pessoa assim, que conforme tem interação, conforme tem pessoas que gostam do conteúdo, demonstram interesse, vale a pena eu preparar aqui, eu dedicar o meu tempo para você. Dá até gosto. E eu gosto quando as pessoas falam assim, Carlos, o conteúdo que você passou para mim foi muito top, cara. Nossa, foi uma coisa que virou a chavinha na minha cabeça. Amém. Que gostoso, eu fico feliz de ouvir isso das pessoas. Então, eu vou trazer para vocês a questão de 6 áreas consideradas como feridas emocionais. Já vou citar a primeira: abandono. Sabe o que pode ter gerado abandono na sua vida, lá na sua infância? Você nem imagina disso. Uma mãe pega um filho de meses, ou até mesmo 1 ano, 2 anos, seja o que for, coloca essa criança no berço. E ela simplesmente vai ali pentear o cabelo, se arrumar para sair. Essa criança, ela olha para o lado, para o outro, e ela não vê a mãe. Ela não vê o pai. Ela se sente desprotegida. Gerou uma dor de abandono. A criança está indo para a escola. Chega lá na escola, ela não se adapta com a escola, os pais são rígidos e falam, não, você vai ficar aí sim, porque eu preciso trabalhar, sua mãe precisa trabalhar, a gente não pode ficar com você. O que essa criança vai lembrar? Daquela linda musiquinha. Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. Essa criança se sente perdida, ela se sente abandonada. Mais uma ferida de abandono. Essa criança está ali na casa dela, com o pai, ou com a mãe, seja o que for, ou com uma pessoa responsável por cuidar dela, e essa pessoa simplesmente faz uma brincadeira de se esconder dessa criança. Essa criança se sente perdida na casa ali, ela começa a chamar pelo pai, pela mãe ali,
E os pais não atendem, estão brincando, estão fazendo tipo assim uma brincadeira de esconde-esconde ali com a criança. Mais uma experiência, mais uma memória. Aí ela vem para a fase da infância, depois dos 7 anos ali para cima. Isso se repete com outros acontecimentos que ela interpreta como abandono, como exclusão, e ela se sente mais uma vez abandonada. E quando lá na fase adulta dela, ela vai procurar um companheiro para a vida dela, ela não procura um homem. Ela não procura um protetor para ela. Ela procura alguém para alimentar essa dor do abandono que ela teve. Então qualquer pessoa serve. Qualquer pessoa que chega ali com a lábia de que é um príncipe, que é um homem que vai dar tudo para ela, ela quer simplesmente que aquela pessoa não saia mais do lado dela. Aí o que ela faz? Ela cria-se a dependência emocional por essa pessoa. Tudo através desse sistema, dessa dor de abandono que aconteceu lá atrás. E mulheres se submetem a relacionamentos aonde tem traição, aonde tem punição, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tudo por causa dessas dores que estão mal resolvidas lá atrás. E quando eu falo a questão de ressignificar essas dores, tem muitos terapeutas ainda que estão desatualizados nessa parte aí. Não se trata de você voltar lá na experiência, na memória, e tratar a memória como uma coisa que é uma mentira. Está aí também o grande erro de muitos terapeutas. Volta na memória lá e fala para a memória que hoje a sua vida está boa, que hoje você conseguiu superar tudo isso, que hoje você tem uma vida maravilhosa, que você é próspera, que você é rica. Pega essa criança, leva ela para o futuro, leva ela para um lugar de aconchego, de acolhimento. Como que eu vou levar essa criança para esse lugar se essa criança não conhece isso? Se essa criança ainda sou eu? É como se você estivesse mentindo para você mesmo. É como se você estivesse tentando enganar uma parte sua que ela sabe o que é a realidade. Imagina você virar para você mesmo e falar para você assim: não, agora está tudo bem, pode ficar sossegado que agora aqui na fase adulta está tudo ótimo. Eu estou bem casada, eu estou feliz, eu tenho uma família linda. Sendo que a sua vida está arrebentada. Você apanha do marido, você tipo assim, está sendo traída, você está sendo humilhada. Tudo por causa dessa referência. E quando você olha para essa memória, você ressignifica ela, falando a verdade para ela, o que essa memória está presa? Ela está presa na sobrevivência. Gente, nós seres humanos, a gente só tem essa formação do grupo que a gente tem, essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de aprovação das outras pessoas, devido a esse contexto do nosso cérebro. Isso é coisa natural nossa. Isso já vem lá da época das cavernas. Na época das cavernas, quando a gente nascia lá, naquela época lá, você tinha que lutar pela sua sobrevivência se aliando a grupos de pessoas. Não tinha como você falar assim, não, eu não gosto disso, eu não vou querer permanecer nesse grupo aqui, vou cair fora. Não. Nessa época, quando as pessoas entenderam que, tipo, se eu fizer um grupo de 10 homens, fica mais fácil para a gente matar um leão. E a gente divide esse leão, a carne dessa caça, entre a gente, do que eu enfrentar um animal sozinho. Então, daí sim, tinha necessidade de aprovação e de pertencimento a esse grupo, a essas pessoas. Hoje já não tem. Hoje, se você falar assim para um grupo de pessoas, eu não aceito isso, eu não aceito esse tipo de conversa, eu não aceito esse tipo de conteúdo, eu não aceito pôr a porcaria do cigarro na boca só para me sentir pertencente a esse grupo. Você não vai ser excluído, você não vai morrer. Só que a mente, ela não entende isso. Então, quando éramos adolescentes, para se sentir pertencente a grupos,
Muitos caíram nessa da questão de, vou fumar um cigarrinho aqui só para me sentir pertencente ao grupo. E desses muitos, um deles sou eu, que me libertei de vícios da minha vida a partir do momento que eu fiz a ressignificação dessas experiências lá atrás. Quando eu comprovo para minha mente que sofreu um abuso, que sofreu um trauma, que sofreu uma experiência lá atrás, quando eu comprovo para ela que não existe mais aquela realidade, de que não existe mais aquele acontecimento na minha vida, acabou. Hoje eu sou um adulto. Posso não estar aquelas coisas, posso não estar aquilo que eu prometi e que eu queria naquela época, mas eu sobrevivi. Essa mente fala, uau, você sobreviveu? Não, não foi você que sobreviveu, fomos nós. Porque você, adolescente nessa memória, ou você criança nessa memória que eu estou conversando, é eu. Sou eu que estou tendo essa experiência hoje como adulto. Sou eu que estou tendo medo de executar alguma tarefa devido à rejeição, devido à crítica, aquela crítica interna que você cria antes de você fazer algo. Quantas coisas na nossa vida a gente começa a fazer, você fala assim, nossa, o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Pega o exemplo dessa live de hoje. Eu estou aqui disponibilizando um conteúdo riquíssimo para várias pessoas se abastecerem desse conhecimento e multiplicar isso na vida delas. Independente se vai ter gente que vai gostar, se vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai gostar do conteúdo, vai ter gente que fala assim, nossa, esse cara fala coisas que tem nada a ver. Vai ter profissionais que são tão enraizados naquilo que eles estudam, que eles simplesmente pegam o conteúdo, o conhecimento de faculdades, de cursinhos, seja o que eles fazem aí, e replica só aquilo pro resto da vida até morrer, e não vai concordar com isso que eu estou falando, que vai querer debater de frente. E eu não estou nem aí. Não estou com medo, não tenho medo de julgamento, não tenho medo de crítica. E os medos que a minha mente revela ainda para mim, eu vou lá, entro com a ferramenta e ressignifico essa experiência. O tempo todo. Às vezes eu estou na academia, eu gosto muito de ouvir música, né, quando eu estou fazendo atividade física. Às vezes eu coloco uma música, essa música automaticamente já me liga a uma memória, a uma experiência. Se é boa, eu separo numa pastinha que é para liberar dopamina, que é para liberar coisas gostosas quando eu ouvir essa música. Se é uma música que me remete a uma dor, a algum trauma, alguma situação que eu passei que precisa ser resolvida, eu volto lá e resolvo. Eu faço auto-hipnose comigo. E é tão simples, gente. A partir do momento que você começa a entender como que funciona o mecanismo, não precisa de coisa mirabolante, não. Tem muita gente que incrementa muitas coisas, enfeita muito o produto ali, simplesmente para te vender ali e realmente lucrar em cima daquilo. Mas é muito simples essa questão da ressignificação. Você tem que ter o conhecimento, tem que ter o entendimento. E também, quanto mais você tem a questão de um profissional envolvido, é mais fácil de você resolver, porque você está terceirizando a condução daquilo na sua vida para ressignificar para uma pessoa que entende como fazer aquilo. Então, o que vocês precisam para a vida de vocês, para parar de procrastinar, não é de provar para as outras pessoas que você é capaz, que você agora vai conseguir, é de provar para você mesmo que você venceu isso. Hoje, eu não sei como está a sua vida, mas não está parando. Ela está o tempo todo acontecendo. Vai passar 6 meses, vai passar 1 ano. Você vai relembrar desse dia que a gente está assistindo essa live que fala assim, nossa, bem que o Carlos falou. Aquela situação financeira que eu estava totalmente quebrado lá atrás, hoje já resolveu. Hoje já consegui melhorar. Aquele relacionamento que eu estava presa, que eu estava sofrendo,
Hoje já não existe mais, hoje mudou para melhor, ou simplesmente consegui pôr um basta nessa situação na minha vida. Então, muitas coisas que estão relacionadas com a nossa vida, basta apenas você olhar para os seus comportamentos. É isso que está alimentando os resultados. Não tem outra conversa. E é aí o grande erro das pessoas, de querer mudar o comportamento para agradar outras pessoas, de querer mudar as outras pessoas, de querer ter a posse e o comando na vida das outras pessoas. Quantos homens, quantas mulheres com ciúmes excessivo acham que tem posse sobre outra pessoa e falam assim, não, você não vai fazer isso, você não vai para determinado lugar. Eu não vou permitir, não vou deixar. E domina a situação dessa forma. Sendo que dentro dela tem uma dor gritando lá pela questão do abandono, pela questão da rejeição. Então basta a gente simplesmente trazer esse nosso olhar para isso. E voltando de novo ao tema que foi proposto aqui para a nossa live de hoje, que foi o ano começa após o carnaval, não deixa, não deixa de perder o bem mais precioso, que é o nosso tempo, não. Isso não volta mais atrás. Se você for medir do primeiro dia do ano até a data do carnaval, quantos dias tem, e ver quantos dias você perdeu para você entrar em execução, muitas das vezes, às vezes passa o carnaval e também não entra em ação. Por quê? Por causa que essa experiência ela está tão forte dentro dela que ela acaba afastando. Peraí, não é para mim, deixa, eu vou resolver outra coisa. E vai virando cada vez mais e mais anos com esse comportamento. Então vamos diminuir então um pouco, gente, essa questão da comparação, essa questão de a gente sempre achar que o erro está no outro. As pessoas que estão à sua volta, que fazem você se sentir mal, que te incomoda a ponto de doer aqui dentro, essas pessoas você tem que ser grato a elas. Porque elas simplesmente tá dando um direcionamento para você do que você tem que resolver na sua vida. Tem uma historinha que eu conto em algumas palestras que eu já ministrei aí, que eu falo assim, imagina só você antes de nascer, se você tivesse ao lado de uma força maior, sendo Deus, sendo o que for aí, ele vira para você e fala para você assim, você vai voltar de novo lá para essa terra, só que você vai ter poderes aí inimagináveis. Você fala, nossa, que legal. Mas o grande principal é que você vai esquecer disso. Você não vai se lembrar disso. Aí você vira para essa força maior e fala assim, tá, mas como que eu vou ser direcionado para me saber se eu estou indo no caminho certo ou no caminho errado, referente a isso que você está me passando? Basta apenas você ver os seus sentimentos. É essa a resposta. Se no seu relacionamento aquela pessoa está dando aquela bordoada, está cutucando muito, agradeça a ela. Pare de gastar energia com essa pessoa. Se na sua vida, no seu trabalho, existem várias pessoas ali, ou uma, ou duas, seja o que for, que você não suporta aquela pessoa, o que será que aquela pessoa está tentando demonstrar para mim através do comportamento dela? Sabe por que, que você se sente mal quando uma pessoa chega perto de você a ter um comportamento e você quer afastar essa pessoa? Ou ela falou alguma palavra, ou o cheiro dela, ou o comportamento dela ativou um dos seus 5 sentidos, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. Ativou um desses 5 sentidos. Buscou uma memória, essa memória traumática, se relacionou com isso, e você quer afastar essa pessoa da sua vida. Simplesmente isso, como se você estivesse correndo das suas feridas, das suas dores. Isso pode ser o comportamento dela, pode ser que ela se pareça muito com uma pessoa que te fez mal na sua vida, pela estrutura corporal dela, pelo jeito que ela se veste.
O nosso cérebro fica o tempo todo buscando esses detalhes para a nossa sobrevivência. E o grande trabalho do nosso cérebro é isso, é nos proteger de ameaças. Só que ele entende que isso é uma ameaça. E quando você ressignifica essa experiência, essa ameaça ela passa a ser inexistente na sua vida. Você olha e você não sente mais aquilo. Não basta a questão de você querer eliminar a memória. Não tem como eliminar a memória. Se algum profissional da área da mente humana fala assim, não, basta apenas você mudar a memória, deletar a memória. Não tem como. A conversa com o nosso interior, ela tem que ser sincera, tem que ser objetiva. A partir do momento que eu começo a ter esse diálogo com a minha mente, aí sim as coisas começam a fluir.